Bora lá, nação, analisar aqui o João Guilherme e também o Pilhado falando sobre a derrota do Flamengo para o Grêmio, que repercutiu bastante nesta quinta-feira. Pelo fato de que o Flamengo estava brigando pelo título do Brasileirão. Ainda está brigando pelo título, mas tá ficando cada vez mais difícil, né? Vamos analisar aqui e ver o que o João Guilherme falou, a análise dele referente a essa partida, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do Pilhado, ao canal do João Guilherme, link na descrição, mas faz o seguinte antes, explode o dedo no like, nos ajude a bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp e escreva também a sua análise aí nos comentários, deixa a sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho. Vamos então pro vídeo de hoje. Vamos então à minha opinião sobre o jogo de ontem entre Grêmio e Flamengo, né? Claro, evidente, que o resultado ele tem uma influência direta na análise. E sempre vai ser assim. Se ganhar, você vê de uma forma, se perder, você vê de outra. Por exemplo, o clássico do último domingo entre Flamengo e Vasco. O Vasco foi superior na maior parte do jogo, mas o Flamengo saiu em alta. Por quê? Porque ele venceu. Então a análise foi positiva. Ontem aconteceu exatamente o oposto. O Flamengo foi superior em boa parte do jogo, mas o Grêmio venceu. Então a análise acaba sendo positiva para o lado do Grêmio. Na minha avaliação, o que complicou o Flamengo ontem no jogo foram 3 pontos. 3 pontos. O primeiro, a saída do Pulgar. Quando o Pulgar sai, e o Tite explicou que ele saiu porque não estava bem, teve uma virose, jogou no sacrifício. Quando ele sai, o Flamengo perde o meio-campo a partir do momento que coloca o Everton Ribeiro, recua o Gerson, os jogadores que não têm uma característica de marcação muito acentuada, o Everton Ribeiro já num ritmo bem abaixo, mais cansado, o Gerson rende mais quando ele joga um pouco mais à frente, isso está ficando cada vez mais claro e mais pelo lado esquerdo. Então o Flamengo abriu ali o meio campo. O Pulgar hoje é um jogador fundamental para a equipe do Flamengo. Quando o Pulgar sai, o Thiago Maia ele fica exposto, a defesa também, e o Grêmio começa a ter espaços no meio-campo que foram muito bem aproveitados pelo Ferreirinha. Aí entra outro detalhe do jogo de ontem. O Renato Gaúcho foi muito feliz nas substituições. Todas as mexidas que ele fez deram certo. A primeira delas, o Ferreirinha. Ele mudou o jogo. Deu muito trabalho ali no lado esquerdo para o Wesley, participou, né, fez o gol de empate. Foi um cara que, tanto pela ponta como pelo meio, ele encontrou esses espaços na saída do Pulgar. O Flamengo ficou com o meio-campo mais frouxo, ou seja, a alteração do Renato acabou encaixando com a alteração do Tite e foi melhor para o Grêmio. A saída do Pulgar foi determinante. E as mexidas do Renato, com os meninos, né, que entraram muito bem, o Natan e o André, né, fizeram ali gols, foram oportunistas, em cima exatamente desses espaços criados. Mas se você for analisar o jogo, o Flamengo, no primeiro tempo, boa parte dele, e até a metade do segundo tempo, o Flamengo tinha o jogo controlado. O que foi que virou a chave também, e esse é o terceiro ponto. Além da entrada do Everton Ribeiro, que entrou muito mal no jogo, uma partida horrível, que ele errou praticamente tudo que fez, Bruno Henrique entrou muito mal na partida, no lugar do Cebolinha, que até estava se comportando bem e tinha feito um gol. Bruno Henrique simplesmente errou tudo o que tentou. E, inclusive, teve participação direta em 2 gols da equipe do Grêmio. Isso também foi determinante. As alterações não funcionaram. Se Arrascaeta e Pedro
estavam fazendo partidas discretas, não jogaram bem, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol entraram e o Flamengo piorou. Caiu muito. Principalmente o Bruno Henrique, que estava numa jornada infeliz logo após, né, o primeiro jogo em que ele confirmou a renovação de contrato. E aí o jogo mostra algumas lições interessantes, né, que o Grêmio teve um mérito total de aproveitar essa fragilidade da equipe do Flamengo. E aí levanto a bola para todos participarem. O Flamengo está encaminhando renovações, por exemplo, Bruno Henrique acertou por 3 anos, Everton Ribeiro vai renovar, outros jogadores podem ficar. Mais uma vez, ficou claro de que o Flamengo precisa reformular o elenco. Ou então, se contar com esses jogadores, não pode tê-los todos juntos no time de uma vez só. Aquela história de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, isso aí ficou no passado. Ficou no Museu do Flamengo. Concorda comigo? Deixa o seu like aí. Porque hoje em dia, 4 anos depois, quando o Flamengo tem esses 4 jogadores juntos, a coisa não está funcionando. Aliás, há algum tempo. Então, é um recado claro que, mais uma vez, o Flamengo precisa pensar muito bem nos passos que vai tomar para reformular o elenco. Pode até usar essas peças. Em um determinado momento, o Everton Ribeiro e tal, não como titular, mas usá-lo ali. Agora, botar todo mundo junto, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, não está funcionando. Aliás, Gabigol, que é um jogador jovem, Gabigol tem apenas 27 anos, ele está encaminhando uma renovação de contrato com o Flamengo de 5 anos e com um aumento, né? O Flamengo está negociando com ele, acha que ele merece, ele está fazendo seus pedidos, aí é uma coisa particular, vem parte a parte, mas Gabigol vive a pior temporada da sua carreira. E eu digo que é a pior temporada da carreira porque na Europa ele não jogou. Então não deu nem para avaliar, ele jogou muito pouco. Então ele não teve muitas oportunidades. No Flamengo, neste ano de 2023, ele tem jogado bastante. E realmente é uma temporada muito ruim. O próprio Pedro não está num bom nível há algum tempo, é bem longe daquele Pedro, né, que a gente viu, grande atacante. Parece que o problema vai além do Sampaoli, né? Parece que o problema vai além do Sampaoli, porque o Sampaoli já foi embora, o careca lá, maluco que bateu no Pedro já foi embora, e o Pedro continua muito abaixo do nível. Então, essa é a lição que fica para o Flamengo de pensar na sua reformulação, né, de como utilizar as peças. E aí, minha gente, né, o Flamengo perdeu uma grande chance de ficar a 6 pontos do líder Botafogo, que não entrou em campo. E o Bragantino mais ainda. O Bragantino perdeu em casa para o Atlético Mineiro. Não é fácil ganhar do Braga lá em Bragança Paulista. Com isso, o Botafogo ganhou sem entrar em campo. Exatamente. É isso aí. E o que acontece? Agora o Botafogo jogará no final de semana contra o Cuiabá no estádio Newton Santos, e Flamengo e Bragantino, por causa daquela polêmica, não quero jogar em outro lugar que não seja no Maracanã, aquela coisa toda, eles não jogarão. Ou seja, vai inverter. Se nesse meio de semana o Botafogo ficou em casa olhando, no final de semana serão Flamengo e Bragantino observando o Botafogo entrar em campo. E num jogo que, na teoria, o Botafogo tem grandes chances de vencer. Então, se o Botafogo vencer, ele volta a abrir uma vantagem ainda mais expressiva para cima de Bragantino e Flamengo. Aí você vai me falar o seguinte: João Guilherme, mas tem o Palmeiras atropelou o São Paulo, 5-0, grande atuação, realmente o Palmeiras voltou a jogar ontem uma partida que não fazia algum tempo.
E uma vitória histórica, né? Num clássico contra um dos seus maiores rivais, é aquele jogo que fica para sempre e que a galera não esquece. Porém, pode ter sido tarde demais. Porque o Palmeiras, nesse momento, após vencer o São Paulo, está a 9 pontos do Botafogo. E convenhamos, é uma distância muito grande. Foi uma atuação desastrosa da defesa do Flamengo, né? Foram 3 gols ali de pelada, sofridos pela defesa do Flamengo. 3 gols que foram, inclusive, muito questionados no vestiário. E a gente vai passar aqui um pouco desse clima. Sempre depois dos jogos eu tento falar, lógico, com as fontes que eu tenho dentro do vestiário, para saber como é que foi o clima. Trouxe ali, exclusivo nos últimos jogos, o que todo mundo repercutiu depois, que o Tite pediu para os jogadores acreditarem no título brasileiro, principalmente depois da vitória contra o Vasco, na empolgação dentro do Maracanã. Eu falei da conversa que o Tite teve com os jogadores, que ele teria pedido para eles acreditarem no título brasileiro. Agora, a situação de ontem foi uma situação de cobrança do Tite aos seus jogadores. Aí você me pergunta, porra, Tite deve ter dado um baita esporro nos jogadores, deve ter dado uma bronca? Não, tá? Não. Não foi um clima de bronca no vestiário. O Tite, querendo ou não, ainda tem muito cuidado com essa situação do clima no Flamengo. O Tite se preocupa muito em querer suavizar o clima no Flamengo, tirar aquele clima de tensão que havia com o Sampaoli. Então, foi tudo muito na conversa. Não teve uma bronca geral, não tiveram ali gritos, não foi uma bronca, mas foi um questionamento. O Tite questionou muito, depois do jogo contra o Grêmio, o apagão que teve na defesa do Flamengo. Porque isso é o que eu quero deixar claro. O Tite, desde que ele chega no Flamengo, ele fala, e a gente traz aqui a informação, que o foco dele era a defesa. Era equilibrar a defesa do Flamengo. Por quê? Porque o Tite acredita, isso é informação de bastidores, que equilibrando a defesa do Flamengo, os gols com os talentos individuais do Flamengo, eles vão sair naturalmente. O Tite tem convicção disso. Ele acredita. E ele, desde o começo, ele deixou claro para os jogadores, e eu trouxe essa informação aqui, que ele queria equilibrar a defesa, e equilibrando a defesa, depois, ele trabalharia mais a parte ofensiva. Por quê? Porque o Tite, antes de chegar ao Flamengo, ele estudou o Flamengo, né? Isso foi notícia, ele mesmo assumiu que há 10 dias antes dele assumir o Flamengo, ele já começou a estudar o Flamengo, começou a ver jogos do Flamengo com sua equipe, com seu staff, começou a ver defeitos, e é óbvio que o grande defeito era a defesa. O Flamengo nessa temporada sofre muitos gols. O Flamengo nessa temporada tem uma defesa fraca. E aí o Tite focou na defesa. E o grande questionamento dele ontem no vestiário foi como que o Flamengo teve um apagão tão ridículo na sua defesa como o apagão de ontem. Porque o apagão de ontem foi ridículo. Foram erros de pelada. É claro que o Tite não falou com esse linguajar, mas o que eu percebi pela televisão, o que você percebeu pela televisão, o que todo torcedor do Flamengo percebeu, é que foram gols de pelada. E o Tite também percebeu. É lógico que o Tite percebeu. Logo que o Tite sai do gramado, vai para o vestiário, chega ali o pessoal da análise de desempenho e mostra o vídeo para o Tite, os vídeos dos gols do Grêmio. Foi um gol mais ridículo do que o outro. E é daí que vem a cobrança do Tite. O Tite pegou os jogadores, reuniu os jogadores ainda no vestiário e questionou esse apagão. Porque o que ele mais pediu foi para não ter desatenções como essa. Porque essa desatenção era um jogo bom do Flamengo até o apagão. Era um Flamengo estável até o momento do apagão. De repente sai um gol ridículo e vale a pena a gente dizer aqui, hein? Eu falei isso aqui várias vezes. 2 gols
culpa do Bruno Henrique. Não adianta ficar querendo acobertar porque é ídolo. Foram 2 falhas do Bruno Henrique, 2 falhas que não podem ter, aonde ele cometeu as falhas. Então tá aí, nação. Essas foram, então, as informações aí do Flamengo, né? Os comentaristas falando sobre o Mengão. E uma notícia que saiu recém é o seguinte, ó. Exames apontam contusão torácica em Léo Pereira do Flamengo. Meus amigos. Tem mais essa aí, ó. Tem mais essa daí, meus amigos. Então, Léo Pereira lesionado. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar longe. Aí diz assim, o jogador iniciou tratamento conservador e é dúvida para o jogo contra o Santos na quarta-feira. Então, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Mas o detalhe é o seguinte, nação. O Flamengo sentiu o primeiro gol. Quando ele levou o primeiro gol, naquele momento o Flamengo apagou. Pagou geral. Inclusive, lembrando muito bem o que o João Guilherme falou, o Pilhado falou, quando tirou o Eric Pulgar, o Flamengo morreu em campo. E ainda mais, quando sofreu esse gol, meu amigo, parece que jogou um balde de água fria e o Flamengo começou a levar o segundo, o terceiro gol. Meus amigos, é algo surpreendente, como que o Flamengo tem inúmeros resultados ruins repetitivos em questão da parte defensiva. O Flamengo precisa corrigir isso de forma urgente, o Tite precisa corrigir isso de forma urgente no Flamengo. Nós vimos uma pequena evolução nas 2 partidas, partida contra o Cruzeiro, partida contra o Vasco, não tomamos gol, e pensávamos que poderíamos continuar dessa maneira evoluindo, mas na partida contra o Grêmio, parece que o Flamengo retrocedeu, voltando a errar novamente na parte defensiva. Agora, vamos ver o que vai acontecer, torcer para o Botafogo ter um mau resultado e ficar tudo no 0-0. O problema é que agora faltam somente 9 partidas. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo está em 4º colocado, mesma pontuação que o Palmeiras com 50 pontos. O Palmeiras fica na terceira colocação. Red Bull Bragantino perdeu. Continua com 52 pontos na 2ª colocação e o Botafogo líder com 59. Tamo junto, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.